Fala pessoal, eu sou o João, você está no Fósforo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Mosquitolândia, livro de estreia do autor David Arnold. A protagonista desse livro é a adolescente Mary Iris Malone e a primeira coisa que a gente descobre sobre ela é que ela não está nada bem. Então eu li o Mosquitolândia, que foi o livro do mês do Clubinho, o clube de leitura criado pelo Vitor Martins, e vou colocar o link para o canal dele aqui em cima. Esse livro ele conta a história da Mary Iris Malone, mas na maior parte do livro, a maior parte das pessoas, inclusive ela mesma, se chamam pelo acrônimo, né, que é formado pelas iniciais do nome dela, Mary Iris Malone, MIM. Então, a gente conhece Min, que é uma garota de 16 anos que depois que os pais dela se separam, ela acaba sendo obrigada a se mudar para o Mississippi, junto com seu pai e com a sua madrasta, que é a Katie. E aí, depois de um tempo morando lá, ela deixa de receber cartas, né, com notícias da mãe dela. E aí depois que ela escuta uma conversa entre o pai e a madrasta e a diretora da escola onde ela estuda, ela começa a desconfiar que na verdade é a madrasta quem está impedindo que as cartas da mãe cheguem até ela, e mais do que isso, ela meio que entreouve que a mãe dela está doente. E aí ela resolve então fugir de casa e enfrentar uma aventura, uma viagem de 1.524 quilômetros até Cleveland, em Ohio, que é onde ela morava antes de se mudar com o pai e onde a mãe dela mora. Ela resolve fazer essa viagem então para reencontrar a mãe, em especial no dia do trabalho, que é um dia que as duas sempre passaram juntas, então tem todo um significado, e aí ela resolve ir atrás da mãe. E o livro então todo se dá durante essa jornada da Min, né? Inclusive nos capítulos a gente vai vendo quantos quilômetros faltam para Min chegar ao seu destino. Como em toda boa história de road trip, né, a Min encontra pelo caminho vários obstáculos, sendo que o primeiro deles é um acidente no ônibus que ela pega, né, para fazer essa viagem. E também encontra vários personagens durante o caminho, né, várias pessoas com que ela vai interagindo durante o caminho, e a história toda se dá através dessa interação. A princípio, quando eu comecei a ler, eu fiquei um pouco com o pé atrás, achando que talvez fosse ser mais uma historinha adolescente, que a Min fosse ser mais uma menininha mimada, cheia de vontades e revoltadinha com o mundo. Mas na verdade essa impressão passou muito rápido. Eu achei a Min uma personagem fascinante. Ela narra o livro em primeira pessoa e é muito fácil a gente se afeiçoar a ela, e inclusive ela se descreve em determinado momento como uma anomalia, né? E ela diz que é uma anomalia primeiro pelas várias questões médicas que ela tem. Ela é, por exemplo, cega de um olho. Isso porque ela resolveu um dia olhar diretamente para um eclipse, apesar de todas as advertências, né, dos adultos, e aí, por via das dúvidas, ela resolveu olhar com um olho só e acabou perdendo a visão desse olho. Ela diz também que ela tem uma epiglote deslocada, o que faz com que ela, em vários momentos, tenha uma vontade incontrolável de vomitar, e isso é usado várias vezes durante o livro, essa epiglote deslocada dela. Mas o mais importante de tudo é que existe uma suspeita de que a Min passe por algum tipo de problema psiquiátrico, né? Que ela tem algum tipo de psicose, principalmente porque a gente vai descobrindo no decorrer do livro que é algo que já aconteceu na família dela, e aí os pais dela levam a Min para fazer uma terapia e levam ela a um psiquiatra que acaba receitando um remédio para ela, né, que ela toma, um antipsicótico. E a meu ver, essa possível doença mental da Min, ela cria uma certa tensão durante todo o decorrer do livro, porque a gente nunca sabe se ela realmente tem alguma coisa e se esse alguma coisa que ela tem acaba interferindo nas impressões e nas coisas que acontecem com ela, né, durante o livro. Inclusive tem um momento perto do final, que eu não vou contar,
porque seria um spoiler muito grande, mas em que isso é explorado, mas é explorado de uma forma muito rasa, muito rápida. É um momento que eu fiquei com o coração na mão, esperando, né, uma resolução, mas acabou se resolvendo muito rápido, de uma forma muito rasa, né, essa história do problema mental da Min. E uma das coisas que eu gostei muito nesse livro é que a Min, ela é uma personagem muito real. Eu senti assim que os conflitos dela, os sentimentos dela, os pensamentos dela, eles eram muito coerentes. Apesar de que em alguns momentos o livro acaba apelando para uma realidade meio fantástica. Tipo uma cena que se passa em um determinado momento em que ela está envolvida com um casal gay, uma luta de karatê, uma coisa meio estranha no teto de um posto de gasolina, no terraço, né, de uma casa em um posto de gasolina. Foi uma cena que ficou meio destoante assim, do restante do livro. Apesar disso, Mosquitolândia é um livro que você não consegue largar, você quer o tempo todo saber o que vai acontecer com a Min, o que vai acontecer com os outros personagens. Outros personagens, aliás, que, como eu disse, ela encontra vários pelo caminho, né? A começar pela Arlene, uma velhinha fofa que senta do lado dela no ônibus, e aí elas interagem durante um tempo, mas infelizmente o contato entre elas acaba meio rápido, e aí é através desse contato que acaba culminando naquela cena do casal gay lá no posto de gasolina. A gente tem o Homem do Poncho, que é a primeira pessoa com que ela interage quando ela vai pegar o ônibus, e aí depois ele participa de algumas outras coisas no meio da história. E a gente tem o Walt e o Beck, que são os dois principais companheiros de viagem da Min. O Walt é um garoto com síndrome de Down que ela encontra quando ela está pedindo uma carona depois que o ônibus sofre um acidente, e acaba se juntando a ela. E o Beck é um garoto que estava no ônibus também, e aí a Min pinta ele como o cara mais lindo do mundo, que estava sentado no assento 17C, mas eu particularmente não consegui me afeiçoar muito ao Beck não. Inclusive tem uma história paralela lá, familiar dele, que eu achei meio chatinha. Acho que a função dele é muito mais ser um interlocutor para mim do que ter uma participação tão efetiva na história assim. E finalmente, o final do livro, que óbvio que eu não vou contar, mas a gente fica um pouco com aquela impressão, que aliás é uma impressão que talvez sobrevenha em qualquer história de road trip, que é aquela impressão de que o caminho todo pelo qual ela passou acaba sendo muito mais interessante do que a conclusão. Aquilo tudo que ela aprendeu, aquilo tudo que ela passou durante, né, a jornada dela acaba sendo mais importante do que o desfecho, que eu não vou contar, mas eu achei um pouco raso demais, um pouco decepcionante, na verdade. Eu acho que as coisas se resolveram um pouco rápido demais, e isso acaba atrapalhando um pouquinho, né? De qualquer forma, Mosquitolândia é um livro muito bom. Eu gostei muito da leitura. Eu achei, como eu disse, a Min uma personagem cativante, uma personagem que dá vontade mesmo de você acompanhar. O Walt é um fofo. Inclusive, eu li uma entrevista do David Arnold falando que ele já escreveu a história do Walt, né, desde que ele saiu de Chicago até o ponto em que ele encontra a Min. Ele disse que ele não sabe se vai publicar isso, mas por favor, publique. Que deve ser uma história muito boa. O Walt é um garoto muito fofo e que dá um contraponto na história que é bem bacana. Outra coisa que eu gostei muito nessa história é a forma como ela é contada. Bom, como eu disse, a Min narra esse livro em primeira pessoa, e ela vai então contando toda a história, todo o desenlaçar da road trip dela, da viagem dela lá do Mississippi até Cleveland. Porém, durante o livro a gente vai tendo alguns interlúdios na forma de cartas, que na verdade é um diário que a Min escreve durante a viagem, onde ela vai escrevendo endereçada a uma certa Isabel. E aí nessas cartas ela vai contando
os motivos que levaram ela a fugir de casa, cenas da relação dela com a mãe dela, da relação conturbada com o pai e a madrasta, e tudo isso vai criando uns flashbacks que vão explicando melhor, né, as motivações da Min e vão dando mais profundidade à história dela também. Então isso eu achei muito bacana. Esse é o primeiro livro do David Arnold, sem dúvida é um autor assim pra gente ficar de olho e ver o que ele vai produzir a partir daqui, porque esse primeiro livro pode não ser perfeito, mas é um livro muito bom. Apesar desses defeitos que eu citei aqui, coisas que eu particularmente não gostei muito no livro, ainda assim é um livro para o qual eu dou 5 estrelinhas, porque é um livro que me divertiu bastante, me fez pensar. Ele tem algumas coisas bem profundas aqui. Ele fala sobre doença mental, ele fala sobre suicídio, fala sobre bullying. Então existem alguns temas que são pesadinhos aqui nesse livro, mas são tratados de uma forma bem interessante. Claro que eu recomendo muito Mosquitolândia. Se você já leu esse livro, deixe suas impressões aqui embaixo, conta pra mim se você concorda comigo, se você discorda, o que você achou da leitura e se você não leu, se você pretende lê-lo. Então essas foram minhas impressões sobre Mosquitolândia, livro da editora Intrínseca, escrito pelo autor David Arnold. Como eu disse, é o primeiro livro dele, que eu recomendo fortemente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Não deixe de dar o seu joinha, ok? Grande abraço e até lá!